Fala, meus amigos ligados aqui no canal Autos e Motores, sejam bem-vindos mais uma vez. Bom, se você é inscrito aqui no canal, você viu que recentemente eu instalei o painel completo do Palio 1.616. Aqui nesse Palio é X 1.0 com motor Fiasa, um Palio básico, né? Fiz essa adaptação, mostrei tudo aqui no canal, né? Se você não acompanhou, vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição desse vídeo também. E nesse vídeo, algumas pessoas me pediram para dar mais detalhes, mostrar mais o funcionamento desse painel, contagiros, né? Dar um pouco mais de detalhes a respeito desse painel e, após algum tempo de uso, né, falar como é que está sendo a experiência, né, com o uso desse painel. Enfim, dar um apanhado geral a respeito dele para você que de repente está querendo trocar, né, futuramente instalar no seu carro, né, para você ter um pouco mais de informações. Se você quiser acompanhar outras dicas a respeito aqui do Fiat Palio, inscreva-se no canal e, se gostar desse vídeo, deixe o seu like aí, porque me ajuda bastante. Esse é o painelzinho do Palio 1.616, painel completo. Esse Palio aqui é um Palio 1.0, um motor Fiasa, e ele tinha aquele painel com aquele desenho daquele bonequinho aqui do lado, né? Alguns têm a pressão do pneu, né? Um espaço vazio que ficou muito melhor ocupado por esse belíssimo contagiros, né, que transforma a nossa experiência aqui ao volante com mais informação, giro do motor, para você passar a marcha, enfim, é outra experiência. Além disso, o marcador de temperatura do carro, né? Eu tinha aquela lâmpada que fica aqui, que acende quando o carro já está fervendo, né? Então esse indicador de temperatura, que são os diferenciais desse painel, né? No restante, o layout, o desenho dele, a numeração, padrão de numeração, né, é bem parecido com o antigo. Esse painel é fabricado pela Veglia Borletti, que é uma fabricante italiana de painéis, de contagiros, relógios, manômetros, né? Uma marca bem tradicional, que inclusive trabalhou em projetos Ferrari. Eu estava olhando outro dia um vídeo da Ferrari F355, que é um carro da mesma época do Palio, né, anos 90, final dos anos 90. A padronização dos números, a fonte das letras aqui, ela é a mesma, o odômetro aqui, a numeração são os mesmos números, a iluminação é um painel que tem uma iluminação verde também, é a mesma iluminação aqui do painel do Palio, tá? Não querendo fazer uma comparação da Ferrari com o Palio, mas o fabricante mostra aí a sua qualidade, que também fabricou painéis para Ferrari, né? Um super carro italiano. Vamos às informações aqui do marcador de combustível. Ele tem aqui as descrições aqui, F acima e E embaixo. O manual não diz o que significa essa letra, mas eu imagino que seja em inglês empty, que quer dizer vazio, e full, que é cheio, né? E ele é dividido aqui em 4 partes, né? Lembrando que esse tanque ele é de 48 litros. Segundo o manual, quando ele chega aqui na reserva, essa lâmpada aqui, ela acende, tá? A lâmpada laranja, quer dizer que no tanque tem aproximadamente entre 5 a 7 litros de combustível, né? Então dá para você ter uma noção aí, com base no consumo do carro, a distância que você pode percorrer. Outra informação importante é que esse carro aqui, a linha Fiat, ela é equipada com a UAE, aquela unidade de amortecimento eletrônico. Segundo o manual, pode levar até 2 minutos para que a informação do tanque aqui seja atualizada. Por exemplo, você está parado numa subida, né? O carro está inclinado. Você dá a partida nele, ele pode marcar lá reserva, tá? E conforme você vai andando, após 2 minutos ele vai atualizar essa informação. Ele demora um pouco para atualizar. Passando aqui para o indicador de temperatura, olha que coisa boa é você ter um carro que você liga o carro de manhã, você sabe a temperatura que ele está, você vê aqui o tempo que ele leva para chegar até a temperatura ideal, você sabe quando ele está fervendo, quando ele está quente, quando ele está frio. Recentemente, eu mostrei para vocês, eu tive problema com a bomba d'água. Ele deu um vazamento de água, né? E se eu não tivesse esse ponteiro aqui, pessoal, o carro iria ferver na rua comigo. Então eu percebi que o ponteiro chegou aqui quase no penúltimo traço e eu vi que tinha uma coisa errada, parei o carro antes que ele começasse a ferver
e me dá aí um possível problema maior, uma dor de cabeça maior, né, queimar a junta do cabeçote, danificar o motor. Então é uma economia muito sem sentido, né? Para a Fiat pode até ser uma coisa boa economizar em alguma peça, mas para nós aqui isso aqui é muito eficiente, e existem alguns carros, inclusive mais modernos já, que também não vem com esse indicador de temperatura. Muito triste. O pessoal me pergunta nos comentários aí a respeito do posicionamento do ponteiro aqui. Qual a posição que ele deve estar ideal de trabalho, o que significa cada traço, né? Em qual temperatura que o carro deve estar, enfim. Começando aqui pela marcação aqui das letras H e C. C, que quer dizer cold, né, frio, e H, hot, quente. A marcação aqui, ele é dividido, vamos contar aqui a partir do azul, 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos. Segundo o manual do carro, a Fiat diz que o normal é o carro trabalhar aqui no meio do marcador. Esse é o correto. Tá? Não diz o que significa cada traço, qual a temperatura que cada tracinho quer dizer. Só diz que o azul, o carro está frio, e quando chega perto do vermelho aqui é para você parar o carro, porque o motor está sendo muito exigido, né, e ele pode inclusive danificar o motor, né, se você continuar andando, mas não diz qual a temperatura que significa cada tracinho. Tá? Mas mesmo considerando que a Fiat fala isso, aqui que o carro deve trabalhar no meio, a minha experiência, tá, pessoal? Vou falar aqui a minha experiência antes e depois de trocar a válvula termostática do carro, e inclusive o cebolão também. O Paliozinho motor Fiasa, ele aquece muito rápido. Você anda aí 2, 3 quilômetros, é claro, sem exigir, né? Eu ligo o carro de manhã, eu deixo ele aquecer um pouco, tá? Deixo o óleo lubrificar o motor, circular bem, né? Para depois sair com o carro. Mesmo assim, eu não exijo aceleração do carro quando ele está frio, tá? Então o ponteiro vai subindo devagar, né? E ele fica aqui no segundo traço. Tanto antes de trocar a válvula quanto depois, o funcionamento dele é esse. Então, para mim, eu já considero como normal o carro trabalhar aqui no segundo traço. Quando eu paro num sinal ou pego um engarrafamento, ele passa um pouco disso, fica aqui entre o terceiro, entre o meio e o segundo traço. Quando está muito calor, ele pode subir até um pouco mais, mas o normal é esse para mim aqui, tá? Você pode deixar nos comentários aí qual é a sua experiência com o marcador, tá? Seja esse do lado de cá, aqueles modelos EL, EDX, se não me engano, que já tem o ponteiro do outro lado aqui. Me diz aí como é que funciona o seu carro, mas a minha experiência com esse ponteiro é essa. Mas aí vai uma observação também. Eu uso o aditivo Acedelco, o aditivo também ajuda o carro a reduzir a temperatura do líquido de arrefecimento, né? Com água desmineralizada com o aditivo, ele ajuda a reduzir o aquecimento desse líquido, tá? Então pode ser que isso aí influencie, mas as informações do manual, elas consideram também que o carro também está usando aditivo. No manual é indicado o uso do aditivo Paraflu. Passando aqui para o velocímetro, pessoal, ele marca também, como o outro marcava, 200 km por hora, só que ele também tem aqui, isso aqui que é muito legal, é o odômetro parcial, tá? Você tem um botãozinho aqui para zerar, só você pressionar aqui para vocês verem, ó. Aí, pressiona e ele zera o odômetro. A marcação aqui, o vermelho, são metros, né? A cada 100 metros ele gira. Aqui o odômetro total, velocímetro, odômetro parcial, botãozinho para zerar, bem mais completo em relação àquele modelo básico, né? Que nem o odômetro parcial tem. Eu ando normalmente aqui a 80, 90, tá? Não gosto de ficar correndo muito, até porque eu ando com o carro carregado, né? Com lotação máxima, peso, né? Então não tem por que você ficar exigindo muito do carro. Agora passando para a cerejinha do bolo, que é o conta-giros, né? Pessoal, que experiência legal dirigir o carro com conta-giros. Você que não está acostumado, tem aquele Palio básico, né? É outra coisa. RPM vezes 100, então cada marcação equivale a 1000 RPM, né? 10 vezes 100, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 e por aí vai. Segundo o manual, essa área vermelha aqui, ela está marcada, não é à toa, tá? Você deve evitar, tá? Para não causar danos ao motor. O corte de giro desse carro é a
6.000, 6.500, se não me engano, tá? Que o módulo corta a injeção de combustível para não danificar o motor. Mas minha experiência aqui dirigindo esse carro, eu jamais cheguei aqui a essa marcação, tá? Eu não gosto de exigir muito do carro, apesar do motor Fiase ser um motor girador. A troca de marcha depende muito da forma como você quer conduzir o carro, né? Se você quer exigir mais dele ou se você quer andar um pouco mais tranquilo. Depende também do trajeto, de acordo com o trajeto, se você está numa pista plana, se você está numa subida, numa descida, a rotação do motor ela vai mudar, a exigência do motor ela vai mudar, e também do peso que você está levando no carro, se o carro está pesado, se está leve, né, a rotação vai variar. Mas em média, vamos considerar aí que o carro está vazio, estou andando sozinho, sem bagagem, enfim. Primeira marcha eu levo aqui até no máximo 2.000 RPM, às vezes até antes. Esse carro tem bastante torque em baixa, só para dar aquele balanço, para sair com o carro, movimentar o carro. E aí a partir da segunda, terceira, quarta, eu levo até 2.500 rotações. Não exijo muita rotação do carro não. Se você quiser mais desempenho, que o carro ande mais, aí você leva até 3.000 rotações, né? Que para mim já é o limite aí para esse carro andar bem. Eu vou ligar aqui o motor só para vocês verem como é que ele se comporta. Eu já tinha andado com ele faz um tempinho, então você vê que a temperatura já está um pouquinho acima, tá? Ele está começando a esfriar. Tá aí, motor em funcionamento. Algumas pessoas me perguntando aí, às vezes no canal também, com relação à rotação do motor. Se é normal, quando eu ligo o carro de manhã, a rotação subir um pouco mais. A rotação, segundo o manual, o normal é que ele trabalhe entre 850 a 900 RPM, tá? Então ele fica aqui abaixo de 1.000, tá? Ele tá marcando 1.000 aqui porque ele não chegou na temperatura ideal. Quando ele chega aqui em cima, né, o motor tá um pouco mais quente, ele baixa um pouquinho mais. Mas quando eu ligo o carro de manhã, o motor tá frio, né, ele passa aqui dos 1.000, podendo, às vezes ele chega até 1.500, mas fica aqui entre 1.500 e 1.000 RPM. Eu vou considerar aí 1.200 RPM. Aí eu deixo ele aquecer, conforme eu vou andando com o carro, o ponteiro vai subindo, aí ele vai normalizando e fica aqui um pouco abaixo de 1.000, né? Vamos considerar aí 900 RPM, o que é o normal, ok? Então se seu carro, quando você vai ligar ele de manhã, o motor tá frio, tá muito tempo parado, e ele dá aquela acelerada um pouquinho a mais, normal, ok? Até a injeção, ela injeta um pouco mais de combustível para que o giro suba um pouco mais e o óleo circule pelo motor mais rápido, né, evitando o desgaste. Mas você deve evitar sempre dar muito giro no motor, né? Quando você der a partida, deixa ele funcionar, né, para que o óleo venha lubrificar por completo a parte de cima do motor, né? Então liga ele sem acelerar, sem dar muito giro, muita rotação. Aí galera, que belezinha, né? Vou fazer um vídeo também dirigindo ele, para vocês verem como é que é a experiência ao volante com esse painel. Vou fazer uma demonstração aqui para vocês da troca de marchas usando o conta-giros. Estou parado aqui num sinal agora e vou sair com o carro e vou desenvolver ele até a quinta marcha para você ver como eu conduzo o carro utilizando o conta-giros na rotação ideal para desenvolver o carro. Primeira marcha eu vou levar até 2.000. Estou em segunda marcha agora. Eu vou até 2.500. Terceira marcha, eu vou até 2.500. Estou em quarta marcha, vou esticar até 2.500 de novo. E aí coloco a quinta marcha. Só falando aqui sobre as lâmpadas, indicadores aqui, as lâmpadas piloto. Você tem normalmente no painel 3 cores de lâmpada, né? Que é vermelha, verde e amarela. As lâmpadas vermelhas, elas indicam normalmente uma condição que impeça que você venha andar com o carro. Então, ó, luz de freio ela é vermelha, luz da injeção,
Ela é vermelha, a luz de injeção tem observação porque em alguns carros ela é amarela também, porque nem sempre quando o carro está com a luz da injeção acesa, considera que você deve parar com o carro, né? Você pode continuar andando com o carro sem causar problemas. Então, por exemplo, na linha Chevrolet, a luz da injeção ela é amarela. Então, a lâmpada amarela indica um possível problema, mas que você pode continuar andando com o carro. E a lâmpada verde indica o funcionamento de algum equipamento, por exemplo, a luz da lanterna, né, a luz de seta, indica o funcionamento normal de algum item do carro. Eu espero que com esse vídeo eu tenha te ajudado com essas informações passadas aqui sobre o painel do Fiat Palio. Para mais informações, mais dicas a respeito aqui do Fiat Palio, inscreva-se no canal e deixe o seu like se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você de alguma forma. Um forte abraço, fique na paz e até o próximo vídeo.